Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? No livro de João, no capítulo 2, vai nos falar sobre o primeiro milagre que Jesus fez. E esse milagre eu creio que você conhece, você já ouviu falar, que é o de transformar a água em vinho. E o interessante dessa história que nos conta, essa não é uma parábola, mas é um fato que aconteceu de verdade, é porque esse povo, eles estavam em uma festa. Normalmente, quando estamos em festa, nós estamos despreocupados, nós estamos alegres, nós estamos distraídos, né? Nós não estamos com aquela preocupação do dia a dia, das coisas, mas a gente consegue tirar um momento de atenção das demais coisas para poder focar naquele lugar que nós estamos, naquele lugar festivo. E esse povo, eles também estavam numa festa, era uma festa de casamento. E eles tinham o costume de oferecer o melhor vinho no começo e no final o vinho que desce, porque as pessoas já estavam bêbadas, então tanto fazia, né? E o vinho acaba. E aí que Jesus vai fazer a transformação da água em vinho. Nessa história nós vemos que Jesus ele tinha sido convidado para essa festa, ele e seus discípulos. Jesus até então era um homem comum como qualquer outro, porque Jesus ele ainda não tinha feito nenhum dos seus milagres. Jesus até então ele estava juntando os seus discípulos, já tinha passado pelo batismo, já tinha passado pela tentação no deserto, mas Jesus ainda não tinha começado o seu chamado, o seu ministério e como ele vai atuar mais adiante. Inclusive, quando a mãe dele fala com ele, se olha, acabou o vinho, ele fala assim, mulher, que eu tenho com isso, não chegada a minha hora. Jesus, nesse momento, apesar dele estar na festa, as pessoas não se preocuparam com Jesus. As pessoas não procuraram Jesus como depois vão procurar Jesus em todas as situações que eles passam de adversidade. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós passamos pela nossa vida com preocupações, com diversões, com distrações, com alegrias, com tristezas, com depressão, com euforia, com ansiedade, com tranquilidade. E na grande maioria das vezes, as pessoas não percebem Jesus. Enfrentam o que tem que enfrentar, mas não percebem que Jesus está com ele, basta ele estar atento. Se Maria não tivesse chamado Jesus nessa festa para fazer esse milagre, eles teriam ficado sem o vinho e teriam passado a maior vergonha. Se você não for a Maria da sua vida e você mesmo clamar por Jesus, interceder por Jesus na sua vida, na sua casa, nas suas decisões, nos seus afazeres, então você vai perder a oportunidade de ter a sua vida transformada da água em vinho. Porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Ele transforma a nossa vida totalmente. Ele muda a nossa vida. Quando nós permitimos que Ele entra na nossa vida e faça morada, porque muitas pessoas permitem que Jesus entre, mas quer que Jesus entre e se ajuste ao modo dele viver. A forma com que ele conduz seus próprios caminhos, a forma com que ele vai tomar suas decisões, mas não é assim. Porque Jesus ele não se ajusta ao meio. O meio precisa se ajustar a Jesus. O Senhor, Ele nos quer como nós estamos, mas Ele não quer que nós permanecemos dessa forma. Nós, para poder termos uma vida com Ele, nós precisamos nos mudar. E é isso que eu falo com você hoje, que eu trago essa mensagem para você hoje. Uma mensagem de que, independente de como a sua vida esteja, você precisa entender que Jesus é que transforma mais ainda. Se você está vivendo uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida despreocupada, creia que Jesus ele vai entrar na sua vida para poder te trazer muito mais do que o que você já vive. Porque a palavra do Senhor diz que com Ele nós vamos alcançar coisas muito maiores, porque os planos e os pensamentos dele ainda são melhores do que os nossos, são maiores, muito melhores do que os nossos. E nós temos o costume de achar que estamos bem num nível muito baixo e o Senhor quer nos colocar em níveis maiores. Nesse texto aqui, que você pode ler no livro de João, capítulo 2, do versículo 1 adiante, você vai entender o que Jesus fala. O que Jesus ele vai trazer de mensagem. Sobre o casamento, né, em Caná da Galileia, Jesus vai transformar água em vinho. Aquele povo não vai passar vergonha, porque quem anda com Jesus não passa vergonha. Quem anda com Jesus tem uma vida nova. A palavra do Senhor nos diz assim, olha, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, isso que tudo se faz novo. E todos os dias a nossa vida pode ser renovada, todos os dias a nossa vida pode ser transformada, todos os dias a nossa vida pode andar no nível de um patamar que é de glória em glória, como o Senhor nos diz. Para isso nós precisamos
entender que Ele faz isso na nossa vida quando nós permitimos. Por isso eu deixo essa mensagem para você nesse dia de hoje. Para que você olhe na sua vida, tudo que você precisa que o Senhor faça, abre seu coração e deixe que Ele entre e faça morada. Amém? Se você já deixou Ele entrar e fazer morada, não expulse Ele, pensando que Ele vai ficar do jeito que você está. Ele vai todos os dias vai te melhorar e te fazer mais próximo de agradar o coração do Pai. Essa é a minha mensagem. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.